Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Olha a gente aqui novamente para mais um episódio da nossa imersão bíblica em torno da reconstrução do Templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, a partir do pós-exílio do cativeiro babilônico, que está tão bem descrito no livro de Esdras, no livro de Neemias, e que foi tão bem impulsionado pelos profetas Jeremias, o profeta, sobretudo o profeta Ageu, o profeta Zacarias, e a gente tem trabalhado em cima disso. Nosso querido pastor Adriel está aqui, ele que nos salva sempre, mas eu penso que a gente ainda tem uma conclusão a ser feita. A conclusão que eu falo, trazer um selo, porque o livro Esdras e Neemias você tem à sua disposição para ler, reler e aprofundar em coisas que não vão ser faladas aqui, mas elas vão dar balizadores para você poder aprofundar. Então estamos de volta, meu querido pastor Adriel, nosso homem das escrituras, da teologia, da academia, que nos traz balizador, segurança, debaixo de um azeite do Senhor, de um temor do Senhor, de uma vida presbiterial, compondo conosco aqui o presbitério do Mevan Campinas. Pastor Adriel, mais uma vez, é nós de novo. Que alegria, né? Podemos chegar aqui esperando que esse conjunto de reflexões possa realmente continuar e abençoando a vida de vocês, aprofundando a experiência com as Escrituras e com o Espírito da Palavra. E vamos já fechando. No episódio anterior, nós demos uma ênfase importante ao processo de oposição enfrentado por Neemias. Quero lembrar que na geração de Esdras, na geração de Zorobabel e Josué, na geração de Esdras, também houve oposição, também houve dificuldade. Assim como na geração anterior de Zorobabel e de Esdras, eles reconstruíram o templo, o altar, o templo, e depois se dedicaram a reconstruir o apego à lei no coração daquela geração. Na geração de Neemias, de igual forma, a reconstrução dos muros ou do muro em torno da cidade para trazer proteção, segurança ao povo que está sendo reconstruído para a vinda do Messias, também enfrentou oposição e também foi sucedido por um período de reconstrução interna, que é o que nós vamos nos dedicar um pouco nesse episódio para fazer esse fechamento. Antes, porém, eu quero ainda puxar um pouco daquele momento de oposição para tentar barrar o término da construção, porque no capítulo 4, que nós nos debruçamos no episódio anterior, você tem uma oposição externa na figura de Sambalate, Tobias e seus companheiros, que dispara um processo de deterioração interna no povo de Israel para tentar demovê-los do processo de Deus na vida deles. Agora no capítulo 5 e no capítulo 6, essa oposição ela continua, porém nós encontramos no capítulo 5, Juscelio, uma oposição que vem de dentro do próprio povo, muito focada nos relacionamentos. O capítulo 5 vai descrever para nós, então, uma crise entre aqueles que estavam prosperando e outros que estavam com dificuldades, na qual havia abuso e a falta de compreensão do todo, do que eles estavam vivendo juntos como povo. E isso traz um problema muito sério para aquela geração. Traz, quando a gente olha para o contexto da igreja brasileira, se você olhar a igreja dos anos 80, ela era uma igreja que ela sofria muito com a oposição do lado de fora. Uhum. Mas ela rompeu e venceu muitas barreiras. E porque ela venceu e rompeu muitas barreiras, ela encontrou grande prosperidade nos anos 90, na primeira década do ano 2000, de 2000 a 2010,
A igreja brasileira, se você pegar ela de 95 a 2010, são 15 anos que você viu tudo que a gente viu aqui. Uma explosão, vencendo todo tipo de barreira do lado de fora. Oposição, não havia força da igreja dentro da política, não havia força da igreja dentro de quem tinha dinheiro, não havia força da igreja em nenhum lugar. A igreja ela era retalhada em todo o tempo, mas ela se uniu, creu, e ela explodiu, se engrandeceu, e de repente, de 2010 em diante, nos últimos 15 anos, ela sofreu e se perdeu dentro dela mesma. Wow. É um outro tipo de oposição para a qual ela mesma não estava preparada. Uhum. Então você vai olhar no capítulo 5, que a guerra contra o inferno, o que trazia desânimo agora, o que trazia frustração, já não era mais alguém de fora tirando o pé daqui dentro, mas o sentimento de injustiça no interno. Já não era mais a política do lado de fora da igreja amassando a igreja do lado de dentro, mas era a política interna da igreja. Já não era mais a corrupção dos ímpios do lado de fora, mas agora próprio desajuste relacional e a igreja lidar com as conquistas que teve. Uau. E agora nós temos um outro tipo de ofensiva satânica, um outro tipo de ofensiva diabólica, porque agora ela cai no campo dos relacionamentos, sentimento de injustiça, Uau. de políticas internas, e nós temos aí um outro tipo de escombro. Um outro tipo de escombro. Um outro tipo de escombro a ser recuperado, que é o quem? É o homem, a mulher de Deus, é o mundo que a gente dá nome de desigrejado. Tem os desigrejados fora da igreja e tem os desigrejados dentro da igreja. Os que vêm isolados, participam de um culto e vão embora, mas não deixam mais Deus. Não deixa mais Deus tocar em nada que possa gerar insegurança e vulnerabilidade. Sim. Estou aqui, não dependo da igreja para mais nada. Também ela não me dá mais muita coisa, mas ela também não me rouba mais nada. Ela não me dá mais muita coisa, mas ela também não me fere mais. Então começa um outro tipo de guerra a ser vencida. Bota um registro ali e fala assim, não vai mais me tocar, Pronto. não vai me acessar. Isso. Agora eu estou protegido. Eu não quero sair da igreja, então, mas eu também não deixo a igreja entrar em mim. É um outro tipo de guerra a ser vencida. Porque essa guerra também fragmenta, né? E ela vai implicar no recurso dos levitas, vai implicar no fato de que os levitas são tirados do seu ofício sacerdotal para ir buscar o seu próprio sustento, porque o levita diz para si mesmo que da igreja ele não depende mais. Uau. As entregas agora é um outro tipo de guerra. Sabe o que me preocupa nesse nível de guerra? Por esse olhar que você está construindo, essa hermenêutica, diz o texto, a reclamação dos que estavam se sentindo oprimidos só para a gente situar, eu vou me referir a uma parte final do versículo 5. No entanto, eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão e não podemos fazer nada para evitar isso. Não podemos fazer. Ou seja, há uma geração de filhos que nasce debaixo desse sentimento que você está descrevendo e que fica sujeito também a um nível de escravidão. E há um sentimento de impotência dessa geração de pais para tirar seus filhos disso. Eu estou olhando para isso a partir desse olhar que você lançou, da oposição que vem de dentro, da fragmentação, da dor que é produzida dentro da própria casa, para uma geração de homens e mulheres e consequentemente, e até pior, os seus filhos e filhas, que ficam olhando à distância aquilo que Deus está fazendo, porque Ele está hoje numa situação de impotência em relação a voltar para um lugar. Ele até talvez gostaria, mas o medo é tanto, a desconfiança é tamanha, a dor que ele abraçou é tão forte, tão potente, que ele não consegue mais sair daquele lugar. Se você pegar o versículo 7, vai dizer assim, depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, ele diz, sois usuário cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento, disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes.
lá de fora. Exatamente. Segundo as nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. O que ele está dizendo? Jesus libertou as pessoas, nossos irmãos do mundo, para vocês torná-los escravos da igreja? Exatamente. Jesus libertou essas pessoas do mundo. E agora nós os tornamos escravos na igreja? E nós, igreja brasileira, o nosso momento é esse. Eu não sei se essa imersão, se ela for assistida daqui a 10 anos, 15 anos, eu não sei. Como que ela vai estar ecoando? Como que ela vai estar ecoando. Mas o nosso momento, agora tem um outro tipo de resgate a ser feito. Aquele voluntariado, aquela entrega de crer na igreja, de crer em construir relacionamentos saudáveis, que não seja por usurpação, que ninguém seja dono de ninguém, mas ao mesmo tempo ninguém seja avulso e independente, porque no Senhor não fomos batizados num corpo, perdemos o nosso poder de solteiro e agora temos uma aliança e temos responsabilidade para com essa aliança. Preciso na ceia discernir se eu não estou garantindo o meu pão. Sim. Que não é só um pão físico. Então começa, mas ainda assim nós vemos aqui, Adriel, uma restauração. Uma restauração. E ela começa com o Neemias chamando a atenção daquela geração que estava oprimindo, estava trazendo um peso que não deveria sobre os seus irmãos, mas passa por ele se posicionar junto com os seus amigos, os seus líderes, e ele vai dizer no verso 9, não é bom isso que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deveriam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos gentios? Também eu e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo, mas por favor vamos parar com a exploração. Peço que hoje vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, ou seja, devolvam essas pessoas para um lugar de dignidade no meio de vocês. E o peso de uma palavra que está implicada aqui. Versículo 13. Também sacudiu o meu regaço e disse, assim faça Deus. Ele pegou, sacudiu e disse, assim faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. Então tem uma estrutura que ela está sendo sacudida. Isso é uma realidade espiritual muito forte, delicada, sensível. Ela está sendo só colocada aqui. Isso aqui é uma palavra para nós, não é a palavra para A ou B. É uma reflexão do corpo para com ele mesmo. Mas aqui, pastor Adriel, se você olha isso aqui, é tão forte para mim, porque você vê isso acontecendo. Sim. Casas sendo sacudidas. Casas sacudidas. Para que esse mercado interno, ele não exista. Porque o pior mercado... Que seja famílias de fato e de verdade reconstruindo e não uma empreiteira contratada. Porque o mercado que nós estamos nos referindo, que é o pior deles, não é nem o mercado de dinheiro. Não. É o mercado de vidas. De vidas, É o sacrifício de pessoas, não é? Em prol de alguma coisa que no fim as pessoas nem sabem mais porque elas estão construindo. Perdemos esse lugar de conexão geracional e conexão entre famílias, de legado, de respeito. Parece-me que essa perda, pastor Juscelio, ela passa pela perda fundamental dos códigos de honra, né? Passa necessariamente pela perda dos códigos de honra. São perda dos elementos do altar. Temor, reverência, honra, sabe? Heranças de uma paternidade, de uma liderança autoritária, abusadora, que gera filhos agora que ninguém manda mais em mim. Começa todo um desajuste. Mas assim, se você lê o capítulo inteiro,
você vê uma obra de restauração tão linda. Sim. Um reposicionamento, começa pela liderança, cada um entregando de si mesmo, uma entrega genuína, pura, e um senso de unidade acontecendo. Os muros de fato e de verdade são restaurados. O inimigo está ali ainda, ele cai num descrédito, a Bíblia vai falar, né? Então, e eu vejo que nós estamos sendo afetados por isso. E o exemplo de Neemias, né? Ele vai dizer no versículo 15, né? Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo, tomaram dele pão e vinho. Que coisa, né? Tomaram o pão e o vinho. Além de 40 moedas de prata. Meu Deus. Até os seus servos dominaram sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Cara, isso aqui é uma teologia. Isso aqui é uma teologia. Um versículo desse é uma teologia. Um versículo desse constrói a teologia de um apostolado. Sabe? E versículo 16, antes também na obra deste muro fiz restauração. Antes também na obra deste muro. Você vê que não tem a ver com tijolo ou pedra sobre pedra. Eu fiz reparação na obra deste muro. De um pastoreio, uma liderança, quer seja pastor, quer seja ser pai, quer seja mãe, quer seja um patrão na sua jurisdição patronal, ou um juiz na sua jurisdição ali jurídica, enfim, os que detêm poder, os que exercem autoridade, aqueles que estão num posto de um cargo que lhe empodera, tem uma postura bíblica de reino. Algo lindo. E ele está trabalhando para pôr as pedras vivas na construção, né? Ele tem consciência de que não é sobre construir um muro em volta da cidade, mas é construir um padrão para Deus. Por isso que ele vai falar dele, mas ele não fala dele com vaidade, né? Eu não fiz assim por causa do temor a Deus. Pelo contrário, trabalhei na reconstrução. Ou seja, eu mudo o posicionamento para que todo mundo vá mudando junto e a gente vá se alinhando de novo a um padrão divino. E aqui eu queria chamar a atenção e a gente ir migrando, porque assim, isso acontece, se você quiser ler depois você vai perceber, isso acontece tanto no livro de Esdras quanto no livro de Neemias. Termina a construção física, Deus se propõe a construção espiritual. No livro de Esdras termina a construção do templo, Zacarias levanta a voz e vai falar do sacerdote, das lâmpadas, das lamparinas, do azeite, limpa as vestes do sacerdote e troca o turbante. Ou seja, não é sobre uma construção de pedra, é sobre um padrão para Deus que vai passar por todos esses elementos, mas que vai para dentro da vida da geração, da vida do ser humano. Neemias termina de construir esse muro, Deus começa a construir todo um padrão de novo no povo. Não terminou, a segunda geração reconstruindo o padrão. Você entendeu? Há um processo que vai reconstruindo e é por isso que o posicionamento de Neemias contra a exploração, ele é importante, porque não é mais sobre a muralha da cidade. A muralha está sendo... A gente não sabe exatamente em que momento esse capítulo 5 se enquadra, mas logo no capítulo 6, você já percebe o texto falando sobre o término da construção da muralha. Versículo 15, né? E sabe o que é curioso, pastor Célio? Dá uma impressão que foi muito tempo, né? Foram 52 dias a reconstrução da muralha. 52 dias. Isso é uma coisa inexplicável. Como que pode? Porque assim, você viu uma dinâmica de pessoas desfalecendo, de oposição se levantando, de gente explorando gente, Neemias se posicionando. Parece que é 1 ano, 2 anos, mas foi muito rápido, é um processo muito rápido. Porque Deus tinha pressa de concluir essa fase para alistar essa geração como uma geração que concluiu um processo. E é tão forte que o fato de ser 52 dias, isso mostra que simplesmente era o poder de Deus em movimento. Era o poder de Deus em movimento. E
o segredo desses 52 dias, relatado no versículo 15, quando diz que acabou em 52 dias, ele está no 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Uma intervenção divina. Que a gente falou no episódio passado inteiro. Que a gente tentou mostrar. Não é sobre nós. Isso. Então, é um portal. Às vezes o cara olha para trás, destruiu tanta coisa, ele não consegue imaginar que ele pode recuperar, porque em Deus abre-se portais que você não explica. Então, inclusive o portal da 1/10 hora, né? Inclusive o portal da 1/10 hora. É algo muito, muito, muito poderoso. Quero deixar você conduzir. Você quer colocar? Porque eu acho que essa é a ideia do portal da 1/10 hora, ela encaixa muito bem aqui, porque nós estamos falando ao coração de pessoas que podem considerar que tiveram muitas perdas, perda de tempo, perda de honra, perda de recursos, de relacionamentos, e ela hoje se nega muitas vezes a reconstruir com a igreja por causa desse sentimento que o Tobias e o Sambalate conseguiu plantar dentro dela. O que você fizer não vai durar, não vai permanecer de pé, não é? Mas Deus muitas vezes tem um portal de aceleramento. Esse portal da 1/10 hora, eu tenho a impressão assim que a pandemia ela disponibilizou um portal de aceleração nas coisas. E uma aceleração para cima e para baixo, para o bom e para o ruim. Uau! Porque é aquilo que eu te falo, é um portal de aceleração que está aberto. Se você não entrar Deus, na correnteza para Deus te levar, também tem esse mesmo portal, ele é acessado pelas forças inimigas. E uma coisa do portal da 1/10 hora é que quando ele se abriu, o Senhor daquela seara, ele foi ter dificuldade com quem ele contratou antes. E eu que estou 31 anos no Evangelho e alguns anos de ministério, eu não quero que Deus te encontre em mim. A barreira para lidar com o portal de graça, de aceleração que ele tem aberto. E Neemias, ele vai concluindo aqui, ele começa no capítulo 7 a restabelecer guardas em Jerusalém. Acho que a gente poderia ler esse comecinho do capítulo 7. Vou deixar por sua conta. Depois, a partir do versículo 1, depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, prestem muita atenção a esses elementos que são tão fortes, tão importantes. Estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. A cidade foi reconstruída, o templo está lá dentro, a muralha está protegendo, os portões foram levantados e fechados, as pessoas estão seguras para que Deus vá reconstruindo nelas aquilo que Ele quer. Há um sentimento agora de segurança. Há uma segurança no povo de Deus com aquilo que Deus está reconstruindo neles. Lembrem-se, como o pastor acabou de ler agora há pouco, é por causa do favor de Deus, não por causa da força deles. É o favor de Deus que fez isso. Verso 3, eu lhes disse, os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente às suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Guardas que fiquem em frente à sua própria casa. E ele vai falar sobre a relação dos que voltaram. No versículo 70, vai falar das contribuições. Começa agora a restauração, que não é pedra. Agora não é mais sobre pedra. É aqui que então você tem um fechamento do livro,
os capítulos 8 a 13 são muito importantes, mas principalmente, né, a partir do 9. Mas no 8, você vê aí quem que volta, quem que reaparece aqui no capítulo 8? A figura de Esdras, né? Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando em suas cidades, e todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Meu Deus! Todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Meu Deus, que leitura, hein? Na presença dos homens, das mulheres e dos homens que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Aqui começa outro nível de reconstrução. Sim. Aqui agora não é, como você disse, mais a reconstrução de pedra. Agora é Deus acessando um lugar dentro do espírito deles. Shema Israel. Eles voltam agora lá para o começo, para o mesmo lugar onde tudo começou, quando Deus manda construir o tabernáculo, manda construir cada móvel, colocar dentro do tabernáculo, a Shekinah desce sobre o tabernáculo, o povo de Israel tem direção divina, sabe para onde ir, mas agora eles precisam de uma palavra enxertada no espírito deles. E aí, de novo, Deus pega uma geração e passa outra vez a colocar níveis de aprofundamento, de compreensão das verdades, conhecidas de geração em geração, mas que precisam ser renovadas dentro deles. Aí vem então o papel daqueles que trazem a palavra para colocar dentro de uma geração, para implantar a verdade. Eles têm conhecimento, Célio, eles sabem, eles ouviram os pais falarem, mas há uma ativação que vem pela ministração da palavra da verdade. Há um nível de construção que é diferente, porque vem pelo ensino da verdade. Vem pelo ensino da verdade. E começa de fato e de verdade. Parece que o muro, a porta, aquilo construiu algo dentro deles. Os guardas estão todos no lugar. Pronto. Então, um senso de segurança. Pronto. Então, assim, havia agora uma estrutura para hospedar a verdadeira restauração. Eita. Pronto, agora... A verdadeira restauração. E eu não sei quanto tempo a gente está aqui, a gente começou faz pouquinho tempo. Isso, pode tocar. Se me permitisse, eu queria caminhar um pouquinho e partindo para o fim, para a conclusão desse livro, no capítulo 12, a partir do versículo 43, que vai dizer assim: no mesmo dia. Isso aqui já é final. Festa dos tabernáculos, os sacerdotes voltaram, eles foram atrás dos sacerdotes, os sacerdotes voltaram para Jerusalém, a palavra agora, ela era instruída, a palavra era pregada, ela era vivida. Houve arrependimento de pecados no capítulo 9. Capítulo 9 começa a confissão de pecados. Então, um padrão de Deus se estabelece, ou está lutando para se estabelecer. Está sendo trabalhado. Está Tem sendo uma reconstrução trabalhado, em curso. E no capítulo 12, versículo 27, começa a dedicação dos muros, tem a festa do tabernáculo, o povo se junta com alegria. Alguns querem chorar, e é ali que ele diz: alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso. E no capítulo 12, versículo, nos últimos versículos do capítulo 12, que é o penúltimo capítulo, no versículo 43 diz: no mesmo dia ofereceram grande sacrifício e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram. Meu Deus. As mulheres voltam a encontrar o seu sentido, as crianças, para mulheres e crianças voltar a se alegrar, é porque a família... Eu não sei se as pessoas estão percebendo todo o tempo, né? A família Você começa a... senso de família. Senso de família. Porque na falta do padrão familiar, a mulher, como ela representa a igreja, é a primeira que grita, a primeira que sente. As crianças dão status
dessa disfuncionalidade, mas agora que começa. Versículo 44. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmeras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas para a lei, para os sacerdotes e levitas, pois Judá estava longe, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Pois Judá estavam longe. Começa agora uma restauração do ofício sacerdotal, começa uma restauração das estolas sacerdotais, dos ministros de Deus, das ministras do Senhor. Executava o serviço de Deus e da purificação também, como os cantores, os porteiros, segundo o mandamento de Davi, do seu filho Salomão. Tanto a parte estrutural como a parte litúrgica, aquela que é de Davi, que é pautada em adoração. Pois já outrora, nos dias de Davi, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graça. Essa atmosfera que produzia ações de graça, gratidão. O povo de Deus ainda é um povo de louvor, um povo festivo. Sim. Todo Israel, nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. O recurso também, aqui tem um recurso financeiro. Voltando. Um recurso financeiro. Meu Deus. Voltando, que não era na base do comércio, que não era na base da manipulação, da opressão, que não era na base da opressão, que não era um super empoderado com um monte de castrados lhe entregando esse poder. Não. Agora os ofícios sacerdotais, cada família, cada homem tinha a sua dignidade. Olha que coisa. Tem um fluxo acontecendo. As pessoas vão voltando para o seu lugar. Tem um fluxo. E agora, capítulo 13. O último capítulo. O selo. Aquilo que já não tem a ver com eles, mas com o que vai ser estabelecido para os filhos que virão a próxima geração. Naqueles dias, se leu para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pães, águas. Antes, assalariaram contra Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu em bênção. Aqui, isso aqui, a gente tinha que ter assim, me dá 2 horas para falar sobre esses 2 versículos aqui. Então fale. Sabe, quando o espírito da manipulação profética que se move por ganhos, interesses, e eles conheciam isso aqui. Mas agora parece que começa realmente a fazer uma coretagem, uma limpeza de toda a distorção, de toda a impureza, de tudo que é de Amon, de tudo que é de Moabe, sendo retirado, aquele espírito balaânico, sendo tirado, que profetiza e se move visando ganhos, que é financeiro ou outro tipo. Então começa a se limpar aqui, e cada um no seu ofício. O médico de Deus vai ser um médico de Deus, o advogado de Deus vai ser um advogado de Deus, o artista, o cantor de Deus, o político. Uma limpeza na casa do Senhor. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Uau! Todo o elemento misto volta à pureza. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara do nosso Deus. Antes disso, Eliasibe era um sacerdote. Sim. Ele era encarregado da câmara. A câmara onde vinha, era o depósito, onde todas as provisões dos sacerdotes, todas as provisões do levita estavam ali. Um sacerdote chamado Eliasibe, ele se tinha aparentado com Tobias. Ah, meu Deus, isso é muito forte.
fez aliança com esse espírito. Justo no momento que Deus está pondo tudo no lugar, as pessoas estão voltando a trazer provisão para levita, para sacerdote. Um sacerdócio que faz aliança com esse espírito. E fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, os incensos, os utensílios, os dízimos, cereais, vinho, azeite, a unção legítima, a adoração, a alegria, as contribuições para os porteiros, para os sacerdotes. Ele se instalou nesse lugar. Isso aqui é um lugar no espírito. Isso aqui não é um lugar físico, ou até mesmo no caixa da igreja. Isso é um lugar físico na vida do homem, da mulher de Deus, onde Sambalate vem e se instala ali. Ele rouba a adoração sutilmente, através de um parentesco, uma aliança feita sutil ali. Meu Deus, isso é tão... E ele se instala ali na vida do sacerdote. E o que acontece? Aí vai ter acesso às provisões. Não tem acesso às provisões. Oh, meu Deus. Nem as materiais, muitas vezes, nem espirituais. Porque como nós estamos vendo, uma está ecoando a outra. Não é sobre dinheiro, não é sobre unção, é sobre um todo. É sobre um todo. E olha o que vai dizer o versículo 6. Mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém. Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Porque ele ia resolver embargos. Sim. Sanbalate e Tobias, quando você lê o livro todo, vê que ele tinha muitos embargos, ele foi resolver. E quando ele volta, versículo 7, então eu soube o mal que Eliacibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Ah, meu Deus. Um reservatório para esse espírito. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis, toda a mobília da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e incenso. E olha o que acontece. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Foram viver a sua vida. Deus. Para o seu campo. Foi viver do trabalho. É o mesmo movimento que aconteceu no tempo de Zorobabel, quando não queriam terminar o templo e foram cada um viver as suas coisas. É um movimento muito parecido com o capítulo 5 de exploração, porque falta para uns e sobra demais para outros, porque é tirado da justiça. E isso aqui é um cenário tão vivo. E é no meio de uma restauração que isso acontece. E ele vai dizer que eu contendi com os magistrados e disse: por que desamparou a casa de Deus? A minha versão diz: por que a casa de Deus ficou abandonada? Ajuntei os levitas e os cantores, restituí os seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos, os cereais, o vinho, o azeite, uma dignidade de homens e mulheres de Deus. Começam a trazer de volta. Mas através de uma pureza, de uma verdade, de uma legitimidade. Porque, olha, só fazer uma conexão aqui, você começa lendo o 13, você que está acompanhando com a gente, e no 13 fala do afastamento dos estrangeiros, da impureza, da mistura, não é? Do meio do povo, uma santificação para entregar, você pôs isso muito rapidamente, para entregar para a próxima geração um padrão. Um padrão. Só que aí no meio desse processo que você está purificando, tem um Tobias escondido dentro do templo, porque alguém resolveu fazer uma aliança escusa. E isso está no meio. Começa a corroer tudo que estava sendo construído. E aí, então... Vai. É importante que isso assim, que a gente entenda a aplicação dos nossos dias. Muitos homens, mulheres de Deus, com chamados claros, específicos. Hoje há um afetar na finanças de muita gente. Porque no reino do Espírito... Tobias, Sanbalate se instalaram nesses lugares. Uau. E cada um buscando um recurso aqui, outro ali, de maneira sincera, honesta, muitas vezes, mas já despadronizado daquilo que Deus tem para ele. E é tão interessante o versículo 13, diz assim, porque por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e dentre levitas, Pedaías, como assistente deles, Alã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis
Esse lhes encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. Então começam Deus levantar homens, mulheres para distribuir porções, para fiéis, para distribuir as trazer porções. equidade. Ah, meu Deus. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Agora continua. E aí ele continua: naqueles dias eu vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares, mais um nível de transgressão, a transgressão do descanso do Senhor. A transgressão do descanso. E vai dizer o porquê. Naqueles dias vi Judá que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo e carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas traziam em Jerusalém no dia de sábado. Olha aqui, trigo fala da palavra, o vinho fala da alegria do Senhor, os figos, as passas de figo fala de cura. Isso tudo era entregue agora, mas sem um descanso. Acontecia coisas, mas o descanso, que é o fruto do Evangelho. Então hoje a gente vê grandes moveres ainda, mas a fadiga, o burnout, a ansiedade, tudo isso acontecendo fora do descanso é muito forte. E cargas que eram trazidas para dentro, aquilo que era para ser promovido por descanso era promovido a partir de cargas. Também habitava em Jerusalém tírios que traziam o peixe, toda sorte de mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá, porque dentro desse evangelho o peixe é comercializado. Uau. O peixe é comercializado, não tem descanso. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia do sábado? Acaso não fizeram os vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. E aqui, e vós aí, dando já sombra às portas de Jerusalém, antes dos sábados ordenei que se fechasse, determinei que não se abrisse, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Nenhuma carga, que isso é um elemento do Egito de aumentar as cargas. Na sexta-feira à tarde ele se fecha as portas, não entra mais ninguém. E eu preciso fechar a porta para tudo aquilo que rouba o descanso. São cargas, uma produção de vinho que não entrega, que é fora do descanso. Um ganho de peixe, salvação de almas que fora do descanso. Fora do descanso. Tudo isso acontecendo, uma restauração acontecendo poderosa aqui. E vai dizer ainda, versículo 20, então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 e 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez fizerdes, lançarei mão de vós. Daí em diante não tornaram mais a vir no sábado. Eu até já ministrei isso sobre na igreja. Agora dentro de uma vida pessoal, minhas conquistas fora dos descansos, eu preciso fechar a porta, não deixar mais que esses inimigos entrem. Mas quando Neemias coloca eles para o lado de fora, eles não iam embora. Eles ficavam do lado de fora da porta, mas ficavam ali, pernoitavam ali. Por quê? Porque no primeiro vacilo de um cansaço, no primeiro vacilo de uma ofensa, de um desgaste, de uma frustração, eles estavam ali. Por isso nós temos essa guerra, Adriel. A gente tem a nossa conquista aspiral. Às vezes a gente sobe e desce. Sim. Mas vai indo, vai trabalhando isso. Uma derrapada aqui, outra ali. Porque no nosso cansaço, né? Os amalequitas se movem no cansaço. Se aproveita. Até que ele foi firme e não abriu espaço, e até que eles não voltam mais. A gente percebe que o capítulo 13 é um capítulo de corte, né, José? Corte.
Aqui, tipo Aqui assim, Neemias realmente ele impunha a espada da sua autoridade e estabelece cortes muito claros, porque no meio da reconstrução espiritual você tem brechas ali que foram introduzindo profanações muito poderosas. Eu acredito que é por isso que muitas das pessoas que eu suspeito que podem estar nos assistindo se sentem vitimadas por processos de roubo, de perdas muito dolorosas dentro do processo de reconstrução. Às vezes nós não entendemos, e eu falo isso porque eu tenho na minha jornada uma experiência assim, e que eu percebo que uma falha minha, não é isso que eu queria dizer, um momento de bobeira, de abraçar uma dor, de algo não entendido, que eu acreditei que saiu do curso que deveria ser. Eu entendi, Deus nunca prometeu que ia ser daquele jeito. Mas aí eu abraço aquela dor, meu Deus, aquilo me custa muito caro. Podia ter custado tudo, Juscelio. Podia ter custado tudo. Como custou para alguns da tua geração. Exatamente. Ou da nossa, a esses que eu estou me referindo, mais jovens, outros mais velhos, mas me preocupa mais os mais velhos, porque os mais velhos investiram mais na reconstrução e agora pode estar dizendo, eu não ponho a mão nisso de novo, nunca mais vão me pegar. E ele não percebe que ele abraçou uma dor, mas tem um Neemias, tem um Espírito Santo que está vindo com corte e está pondo ordem, está restabelecendo os descansos. Há muitos que estão prejudicados porque operaram fora do seu descanso, fizeram coisas extraordinárias, mas agora estão pagando um preço. Estão pagando um preço. Pelos sábados. Estão violados, exilados, né? Por causa dos sábados violados. E não entendem isso e põem na conta de Deus, na conta desse, daquele, mas não conseguem entender que o Senhor está querendo fechar os portões. Deixa Deus fechar os portões. E olha que vai falar o versículo 22. Vai lá. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas. Eita! E santificar o dia de sábado. Guarda os portões da cidade. Guarda as portas do teu coração, fecha. Da tua mente. Purifica. É um corte, sabe? Uhum. É um corte. Não, que vai ser banido isso aqui. E ele vai dizer, também nisto, Deus meu, lembra-te de mim. E perdoa-me, segundo a tua misericórdia. Todas as ações que o Neemias teve, ao fim de um processo, ele dizia, Deus, lembra-te de mim, que eu participei disso, que eu empenhei aqui. Essa é a única vez que ele, Senhor, lembra-te de mim e perdoa-me. Porque eu também passei por isso. Uau. Eu tenho a minha parcela aqui. Muitas vezes eu fui para a Babilônia para buscar recursos, cheguei lá, digo, sabe de uma coisa? Quantas vezes o próprio Neemias não se viu? É a única vez que ele disse assim, lembra-te de mim, perdoa-me. De mim. Perdoa-me. Perdoa-me porque muitas vezes eu também operei fora do teu descanso. Tenho números para mostrar de almas conquistadas, coisas feitas, mas eu operei fora do teu descanso. É a única vez, Ariel, que ele pede perdão. Ele disse, Deus. E ele está aqui, aqui ele está assim, requalificando um padrão, porque aqui já não tem mais a ver com eles, mas com a geração que vai vir. E aqui, por último, versículo 23. Aí vem o corte mais profundo. Vem o corte mais profundo. Aqui vem um corte mais profundo. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E de novo, eles não trouxeram da Babilônia, eles se casam ali, debaixo da construção de Deus, da reconstrução. Aqui mulheres é mais do que mulheres. Sim. Casamento é mais do que casamento. Casamento é mais do que casamento. Aqui é o contexto de igreja, mas é o contexto também de matrimônio, porque isso começa numa instância e vai aprofundando. Vai. Seus filhos falavam meio aqui, se você pegar só o casamento pelo casamento, pega isso comigo aqui. Só o matrimônio pelo matrimônio. Pega aqui, Doug. Vi também naqueles dias
que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdoditas e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Sabe, casamentos da igreja, onde esse espírito entrou, e os filhos hoje falam um pouco do idioma do reino, outro pouco do mundo, porque idioma é mais do que uma linguagem, é um conhecimento de comunicação, é um conhecimento que foi comunicado. E os filhos estavam aqui. Eu lembro quando quando a gente vai nos Estados Unidos, que a gente vai na casa de alguns irmãos, que os filhos têm aquele português bem ruinzinho, assim. Já mesclado, né? Perder a sua língua original, mesmo que foram para lá, já nascido no Brasil. E só que isso aqui vai além de um idioma, né, didático, é muito mais do que isso, porque o reino de Deus tem uma linguagem. É uma linguagem. Então eles contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos. Que forte. E os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e filhos, e não tornarei mais as suas filhas, nem para os filhos, nem para as vós mesmo. Eu acho que eu já te contei essa experiência, mas eu vou contar ela aqui. Trabalho com matrimônio há muitos anos. Sim. E a partir de 2000 houve uns 12, 13 anos atrás, que aquela operação que a gente tinha com os cursos de matrimônios, retiros e tantos milagres acontecendo, chegou uma hora que parecia que eu ajudava um casal, estragava 5. Para cada um que eu ajudava, 5 estragava. Um milagre de restauração aqui, 2 divórcios ali. Comecei aquele sentimento assim de que Deus perdeu o poder, o evangelho perdeu o poder. As famílias começaram a se dilacerar nos últimos 15 anos dentro da igreja. E um dia, tomando banho, esse texto me caiu. Foi mais ou menos no ano de 2015, entre 2015 e 2016. Faz uns 10 anos então. Esse texto me caiu embaixo do chuveiro. Sempre tive muita movimentação do Senhor embaixo do chuveiro. E o Senhor disse: eu te chamei para isso. Eu não te chamei para ser juiz de ninguém, mas te chamei para ser um protetor da aliança original, do modelo original. E isso você vai passar na sua mão. Espanquei uns e arranquei cabelos de outros. Sabe o que o Senhor falou debaixo do chuveiro? Ferla, o Senhor disse assim: você vai fazer um trabalho de radioterapia e quimioterapia. As quebras de alianças na igreja é como um câncer. Não tem como você tratar isso. Vai ser como uma quimioterapia. Hoje em dia está muito mais avançado. Eu estou falando de 10 anos atrás. Quando uma pessoa saía da quimioterapia, o corpo dela ficava moído. Outro efeito, cabelo caindo. E o Senhor disse: o efeito colateral vai ser inevitável. O efeito colateral vai ser inevitável. Vai doer, vai ter efeito colateral, mas o câncer vai precisar ser arrancado. E aqui, Neemias vai tão forte, que ele vai no versículo 26, ele vai citar Salomão, hein? O pai da sabedoria. Estou lendo aqui. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel, todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Não importa quão ungido, santo, semideus, apóstolo, patriarca você é. Quando você quebra o padrão matrimonial como um modelo para o rebanho, muita coisa se perde. Mesmo É maior do que a gente. É maior do que a gente. É maior do que você ser juiz sobre quem quer que seja. O dano. O Salomão, o amado do Senhor. O homem mais sábio do mundo. Na sua postura. Em algum momento ele se abriu para isso. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. E aqui
eu vou deixar para você ler versículo 30. Versículo 30. Limpei-os de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu ministério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como primícia. Lembra de mim, meu Deus, para o teu bem. Ele vai fazer um corte e ele vai trazer de novo, ele vai mexer por último na aliança de matrimônio. É Deus nos devolvendo para um plano bíblico onde mostra e diz que o presbítero seja marido de uma só mulher, o diácono seja marido de uma só mulher, porque isso aqui no final, no fechamento do livro, não tinha mais a ver com pontualidade, casualidade. Não é você mais você avaliando um caso aqui ou outro ali. É você entendendo que um padrão para a geração de filhos que está vendo, porque tudo foi restaurado. Isso. Tudo. Agora os filhos, quando virão, o que eles vão achar normal e o que eles vão entender como anormal vai depender do modelo que a gente deixa. Então ele dá uma ordem. Ele diz que os casamentos mistos precisavam ser resolvidos em um padrão de uma aliança aprovada por Deus matrimonial. Por quê? Porque esse padrão de aliança é que retrata e toca a trombeta para a vinda do Messias, porque ele vem casar. Ele vem casar. Ele vem casar. E ele não tem muitas esposas. Ele só tem uma. Ele é fiel. Só tem uma esposa, chamada Igreja. E aí a gente sela todo esse ensinamento, né? Porque a gente vem falando aqui desde o começo que tudo está sendo feito para preparar a vinda do Messias. Tudo que é material está ecoando espiritual. Tanto em pedras, quanto em pessoas, tudo é sobre o espiritual. Não tem separação entre coisa e outra. Mas existem instâncias de preocupação e de aprofundamento. A pedra, o templo é importante? Mas quem está lá dentro é mais importante. Só que como aquele que está lá dentro é mais importante do que ele mesmo. Por isso que... Tudo isso aqui estava sendo feito para entregar para a próxima geração um padrão que foi perdido. Aí Neemias chega, tá todo mundo se casando de qualquer jeito, tal. Ele fala, não pode, porque não vai adiantar ter o templo lá no lugar, não vai adiantar ter muralha em volta da cidade, se no padrão a gente está perdido. Vai ter cultos, vai ter cura, vai ter tudo. Salvação, mas um padrão de Deus estabelecido, ele é a garantia da saúde. É inegociável, é insubstituível. Ele é insubstituível. E como você disse, não se trata da gente ficar analisando casos, não é sobre casos que a gente está falando, a gente está falando sobre padrão. É que o Senhor me disse, eu não te chamei de juiz. Para julgar o casamento desse, daquele outro. E foi lindo isso para mim. Porque no fim, o que Deus está querendo fazer, falando do teu chamado pessoal que você está colocando para nós na mesa, não é sobre quantos casamentos você restaura ou não restaura. É sobre o quanto você acredita naquilo que Deus está fazendo na terra. É maior do que você mesmo, do que o teu casamento, do que o meu, do que quem você toca. É sobre nós continuarmos acreditando naquilo que Deus tem como padrão. E como esse padrão de igreja, ele anuncia a vinda do Messias. Porque ainda como marido e esposa é Cristo e a igreja. Eu hoje considero, por isso que as coisas precisam ser restauradas em camadas, do começo para o seu fim. Mas você que participou conosco até aqui, sobre Esdras e Neemias, sobre a leitura dessa restauração, eu queria que você considerasse que no último capítulo de Esdras, livro de Esdras, e no último capítulo de Neemias, ambos tratam da mesma coisa. Eles vão deixar o padrão de matrimônio bíblico original para a próxima geração, quando viesse, pudesse perpetuar, pudesse dar continuidade àquilo que seria a pavimentação, o asfalto
para a chegada do Messias. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E o movimento restaurador do Espírito de Deus hoje, ele não está apontando o julgamento para quem quer que seja, mas ele está em busca de homens e mulheres que concordem com ele, Isso. que se alinhem com ele na verdade do Espírito. E a partir daí a gente começa minimamente no básico, no palpável, naquilo que pode ser tocado, a gente começa a considerar os matrimônios para os ministros, as ministras, aqueles que estão conduzindo a obra de Deus, estabelecendo um padrão para os filhos que vêm. Eu sei que é muito, muito, muito delicado esse assunto, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Uhum. Mas quando se fala de coisas aqui física, é muito delicado. Quando às vezes você vê hoje até mesmo casamentos sendo celebrados na igreja e de repente entra aquela garota de 12 anos trazendo uma aliança, o garoto de 15 na frente trazendo a Bíblia, sabe aqueles? Uhum. Aí você vai ver, quem está trazendo a aliança é filho de quem está casando, quem está trazendo a Bíblia é filho do outro que está casando, e aquilo tudo diante dos olhos das crianças, dos adolescentes, um padrão sendo entregue dentro do altar, por assim dizer, ainda que o altar não é o púlpito, não é aquela plataforma. Entendi. Mas assim, figuradamente pensando, fica tão difícil. Se hoje nós temos você vê o quanto que eu cuido para falar sobre isso, porque não é sobre Juscelio, Luciana, não é sobre esse ou sobre aquele, mas é sobre deixar um padrão que diante dos nossos filhos. Eu tenho uma coisa comigo: tudo que você não pode fazer, tudo aquilo que entrega um padrão distorcido para os olhos das nossas crianças, não deve ser feito em público. Uhum. Não deve ser feito em público. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, quando um jovem nosso quer se casar, muitas vezes o pai, não, você não pode casar agora, você tem que estudar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que comprar o seu apartamento. Aí vai 20, 30, que é outro assunto também, que é delicado de dizer, porque né, é tão natural isso hoje. Aí na faculdade ele conhece uma amiga, ele amazia com a amiga, aí eles têm um filho, aí vai lá, celebra, aí tá tudo bem para os pais. Aí não tem problema. Esse é um ponto realmente muito delicado, mas tanta riqueza que for entregue aqui, eu fico só no temor de que esse ponto que de alguma maneira polemiza, ele fique como um ponto alto. Eu queria muito que você só considerasse como houve-se o cuidado de tratar isso por fim. Fechamento. Como fechamento. Ou seja, e o versículo que nós não lemos, que eu acho que é o 13, eu não me lembro agora mais, ali do capítulo final de Neemias, ele vai... Não, eu acho que é importante ler, eu não vou citar assim de forma tão despretensiosa. No finalzinho do capítulo 13, versículo 28, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, que você já tinha lido sobre ele, que tinha acolhido Tobias dentro do templo porque era parente dele. Então, dos filhos dele era genro de Sambalate. Onde é que está isso? Está no 13:28. 13:28. Uhum. Então, o Eliasibe recebe Tobias e o filho de Joiada é genro de Sambalate. Entrega a filha dele para casar com Sambalate, que é horonita. Por isso eu os expulsei da minha presença, né? Ele rejeita aquilo. Ou seja, contaminar o sacerdócio. O texto está aí para denotar para nós
que tudo que nós estamos vivendo com Deus, diante de uma geração para a qual não tem mais padrão, não precisa de padrão. Os padrões cristãos são tidos como retrógrados, ultrapassados, opressores. E a igreja não pode negociar isso. Porque a reconstrução de Deus na terra através da igreja, ela passa por aí. Por isso que é importante a gente pensar que antes de Esdras e Neemias tocar nesse ponto, tiveram o cuidado de restaurar o altar, restaurar muros, restaurar portas, porque senão é mero legalismo, é mera conduta religiosa, é você respondendo para uma regra, para um estatuto, para um preceito, seja o que for. Eu penso que depois que isso aqui é restaurado, é como um batismo. O batismo, ele é um extrato, um fruto de um novo nascimento que aconteceu aqui dentro, de um milagre que aconteceu aqui dentro, de uma salvação que aconteceu aqui dentro. Sim. Não é você dizendo, se você não se batizar, você não é salvo, aí joga na água e sai. Porque isso a Igreja Católica já fez. Uhum. Cada bebê que ela batizava, ela dizia mais um cristão. Sim. E computava. E não é esse o ponto. O casamento, ele não ele é um selo. Ele vem selar uma construção relacional num padrão divino. E quando essa construção relacional dentro de um padrão divino aconteceu, o casamento vem como um selo. Por isso que batismo é um selo. Uhum. O batismo é um casamento. Ele é um selo. Por isso, antes da gente tratar dessas demandas, a gente precisa pensar nessas anteriores. E essas anteriores existe um combate contra a sua vida espiritual, existe um combate contra a sua vida como templo do Espírito, existe um combate contra o teu sacerdócio, existe um combate contra a fonte de provisão, aonde Sambalat e Tobias vêm se instalar nesse lugar, e existe uma guerra. Só que essa imersão, ela não se abriu à sua frente para mostrar uma guerra. Uhum. Ela abriu à sua frente para mostrar um caminho de vitória. Por quê? Porque o Espírito de Deus está operando tal restauração. Hoje não diz respeito ao quanto que fazemos, mas o quanto que nos rendemos àquilo que o Senhor está fazendo. E a partir daí, a gente vai concluindo esse tão grande livro, ou esses tão grandes 2 livros, Esdras e Neemias, essa obra tão restauradora. Pincelamos um versículo aqui, um texto ali, um meio capítulo lá, mas espero que você esteja mergulhado. Isso aqui são verdades dos quais nos relacionamos por muito tempo. Lemos, meditamos, relemos, remeditamos, porque elas são águas profundas. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E nós, pastor Adriel, ficamos por aqui. Penso que vão ficando por aqui. Eu, da minha parte, quero deixar aqui a minha gratidão, carinho, de saber que temos andado juntos, dentro desse mesmo rio, dentro desse mesmo propósito, aprendendo juntos, sendo transformados juntos, porque quanto mais que o grande dia se aproxima. Pastor Adriel. Obrigado pela oportunidade. Quem sabe a gente mergulha em outro livro bíblico. Opa! Então tá bom, gente. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. A gente vai ficando por aqui no canal do YouTube do Mevan Campinas. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade.